Então, pessoal, termoquímica é a área da química, né, que estuda a liberação ou absorção de calor em reações químicas, em transformação de substâncias, né, como dissoluções, e também mudanças de estado físico. Então, a gente tem a termoquímica associada a três aspectos, né? Então, primeiro, as reações químicas, as mudanças de estado físico e as próprias ligações químicas das substâncias, tá? Então, veja, quando a gente estudou lá atrás, né, as mudanças de estado físico, lembra que do sólido para ir para líquido, depois do líquido para ir para o estado gasoso, precisa ter a absorção de calor, precisa absorver energia. Então, a fusão e a vaporização, elas só ocorrem quando há absorção de energia, tá? Sublimação também. Então, o que a gente fala, né? O que a gente diz? A gente diz que tanto a fusão quanto a vaporização e a sublimação, que ocorrem com absorção de calor, são processos endotérmicos, né? Lembra disso? Endotérmicos são processos que absorvem calor. Então, o gelo da água, para virar água líquida, ele precisa absorver calor, né? Quando ocorre essa absorção de energia, as moléculas, elas começam a se agitar cada vez mais. E essa agitação maior, né, aumenta aí a energia cinética e faz com que a substância vá mudando de estado físico. O que faz uma substância mudar de estado físico, então, é a absorção de energia e o aumento da energia cinética de átomos e moléculas, tá? Então, uma substância sólida está totalmente travada. Você começa a mandar energia para ela, ela começa a se movimentar, até que o movimento deixa a substância fluida. Aí ela adquire o estado líquido. Se você aumentar mais a energia, o que acontece? As moléculas se separam. Então, a substância atinge o estado gasoso, tá? Bom, e se a gente retirar energia, né? Ou se a energia for liberada? O processo inverso, ele ocorre também. Então, do estado gasoso, você pode condensar uma substância e ela voltar para a forma líquida, tá? Isso vai ocorrer quando a substância química, né? Na verdade, esse processo libera a energia que ele tinha absorvido antes, tá? Então, aquela energia que ele guardou, ele vai liberar, tá? Quando um líquido vai se solidificar, né? Uma água que você põe na geladeira e ela vira gelo, né? O que está acontecendo? Ela está perdendo calor, ela está perdendo energia, tá? Então, a condensação, a solidificação, né? E a ressublimação, que é a sublimação invertida, são processos exotérmicos. Então, processos exotérmicos são aqueles que liberam energia, tá? Deixa eu ver se com alguma... Então, só para concluir essa ideia, antes de eu abrir para dúvida, né? Então, em processos exotérmicos, o sistema libera calor, tá? Libera calor ou libera energia. Então, quando você põe fogo num papel, por exemplo, né? Na verdade, qualquer processo de combustão é um processo exotérmico, porque há liberação de energia. Agora, sistemas endotérmicos são sistemas que ficam geladinhos, né? Por exemplo, a serpentina que tem lá na geladeira tem um gás que circula e ele ocorre sobre um processo endotérmico. Então, absorve-se calor e diminui-se a energia do entorno. Por isso que a geladeira resfria, tá? Então, você tem um processo endotérmico na geladeira. Tudo bem? Então, olha, como é que a gente estuda, turma, a energia em reações químicas? A gente acabou de ver numa mudanças de estado físico, né? Mas como é que isso acontece numa reação química? A gente tem aí, olha, duas moléculas se chocando, né? Então, a gente tem gás hidrogênio e gás iodo, H2 e I2. Então, ele vem e bate uma na outra, né? A gente vai ver mais para frente, lá no terceiro ano, a teoria das colisões, que as reações químicas, para ocorrerem, tem que haver colisões entre as moléculas, tá? Então, quando ocorrem essas colisões, os reagentes vão fazer o quê, né? Eles vão ter um choque e vai ter uma transferência de energia, tá? Essa transferência de energia, a gente chama, né, quando junta tudo, né, reagentes todos juntos, nesse processo de transferência de energia, a gente chama de complexo ativado, tá? Aqui, então, o que é um complexo ativado? São todos reagentes juntos
quando eles estão se chocando ali e essa energia começa a ser transferida. Ela pode ser absorvida, ela pode ser liberada, tá? Aí o que chega no final? Nos produtos, tá? Depois que ocorre essa transferência de energia, na reação química, formam-se os produtos, tá? Então, toda reação química tem um estado intermediário, que é esse estado em que ocorre a transferência de energia. E é isso que a gente estuda na termoquímica, né? Essa parte inicial e essa parte final. Na verdade, a gente estuda a termoquímica pela variação da energia, né? Que a gente vai ver na aula que vem. Então, a gente estuda essa variação energética que ocorre em reações químicas e processos físicos também, né? Então, olha, agora vocês podem me perguntar, mas como é que a gente sabe dessa quantidade de energia? Então, olha, tem uma reação química aqui que ela está com as fórmulas estruturais, tá? A fórmula estrutural, ela é diferente da fórmula molecular, porque na fórmula estrutural, o que a gente vê? A estrutura. Então, eu estou vendo aí o carbono com duas ligações com carbono lá nos reagentes, né? Depois ligações com hidrogênio. Então, essa é uma molécula de eteno que a gente fala, vocês vão aprender lá no terceiro ano, eteno ou etileno, tá? Então, reage com gás hidrogênio e forma um etano. Esse metal aí, ele entra como catalisador, né? Sempre quando a gente coloca uma substância química em cima da flechinha, é porque ela serve como catalisador na grande maioria dos casos, tá? Então, o metal aí, ele atua como catalisador. Aí vocês podem me perguntar, como é que a gente sabe a quantidade de energia? Porque, turma, ao longo aí do desenvolvimento, né, dessa teoria de termoquímica, nós estudamos a energia das ligações químicas. E nós sabemos essas energias. Então, por exemplo, quando o carbono ele se junta num carbono com uma dupla ligação, a gente tem essa quantidade de energia. Aí vocês podem perguntar, mas como é que a gente sabe? Porque a gente pega essas substâncias, a gente coloca num panelão, panelão modo de dizer, né? É uma substância, é um aparato fechado e que você desenvolve a reação lá dentro e ele mede a transferência de energia. Chama calorímetro, tá? Pelo calorímetro, a gente mede as calorias ou o calor das substâncias, né? Em reações químicas. Testes, e a gente consegue isolar a energia de cada ligação química. Então, essas energias, elas são tabeladas. Então, se a Jade for uma pesquisadora e fizer uma pesquisa aqui no Brasil, ela vai achar essa energia de ligação. Se a Rebeca for ser uma pesquisadora lá em Londres, e ela fizer a mesma pesquisa, ela vai achar exatamente essa mesma quantidade de energia, porque elas são fixas, né? Por causa da natureza da ligação. Então, carbono dupla carbono sempre vai ter essa quantidade de energia, 146 quilocalorias por mol, tá? Então, essa é a quantidade fixa. Agora, as ligações são diferentes entre si? Sim. Hidrogênio com hidrogênio tem 104,2 quilocalorias. Então, cada tipo de ligação tem uma energia associada. Professor, a gente vai precisar decorar isso? Não, isso é dado tabelado, né? Os exercícios dão essas tabelas e a gente só faz o cálculo depois, tá? Então, olha, carbono e hidrogênio tem exatamente 100 quilocalorias por cada mol, né? Então, também é tabelado. Então, se a gente somar todas essas energias aí, né, eu consigo calcular toda a energia que eu tenho nos reagentes, tá certo? Eu consigo saber. E aí eu posso fazer a mesma coisa no produto. O produto tem praticamente só carbono e hidrogênio, que eu sei que vale 100 quilocalorias, eu só tenho a outra ligação de carbono-carbono. Então, se eu somar, né, eu vou ter a quantidade de energia dos produtos. Então, para a gente poder saber, a gente vai somando as energias associadas a essas ligações químicas. Quando as substâncias químicas se chocam, ocorre transferências de energia, né? E é essas transferências que eu tinha dito que era o complexo ativado. Interações de energia entre as substâncias químicas, né? Principalmente numa reação química, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta, ninguém colocou nada. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Agora, como é que a gente mede caloria, né?
Veja, a caloria, turma, é quantidade de calor, né? Não confunde com temperatura, né? Então, caloria é a quantidade de calor. A caloria está mais associada com a quantidade de energia, tá? Então, quando fala quantidade de calor, pensa em quantidade de energia. Essa energia, ela pode ser térmica, né? Ela pode ser de várias formas, mas quando a gente estuda a reação química, é principalmente energia térmica, porque é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius. Essa é a definição de caloria, que a gente coloca cal. Então, você já deve ter visto aí, né, em propagandas da televisão, né, ou mesmo quem tem um pouquinho de interesse aí, às vezes, quando pega uma embalagem de um alimento, dá uma olhadinha lá no rótulo, você vai ver caloria ou você vai ver quilocaloria, né, que são unidades medidas de calor, né. Então, a gente pode medir esse calor de substâncias, processos físicos e reações químicas por essas grandezas aí em vermelho. A gente pode medir em caloria, pode medir que é a caloria, a gente pode medir a energia, né, o calor em joule, tá certo? Ou a gente pode medi-lo em quilojoule, tá? Então, olha, vocês têm aí nesse quadrinho azul aí embaixo, como é que a gente transforma uma medida de calor em outra. Então, uma caloria tem 1.000 calorias ou 10 a terceira calorias, tá? Uma caloria equivale a 4,18 joules, tá? A gente tem que saber isso? Tem. Tem muito exercício de vestibular que não dá essa relação, tá? Então, se vocês puderem anotar aí na apostila, nessa primeira aula, né, anotem aí, uma caloria é igual a 4,18 joules. O joules, turma, como é nome de gente, é J maiúsculo, tá? Então, anotem aí na apostila de vocês, uma caloria é igual a 4,18 joules. Essa relação, turma, ela é muito útil em termoquímica. E como eu disse para vocês, muitos exercícios, Enem, vestibulares, eles não dão essa relação. Tem que saber de cor? Tem que saber de cor, tá? Por quê? Uma caloria é 4,18 joules. Uma quilocaloria é 4,18 quilocalorias. Quer dizer, quilojoules, desculpa. Uma caloria, 4,18 joules. Uma quilocaloria, 4,18 quilojoules, tá? Então, a quilocaloria é igual a quilojoule. A caloria é igual a joule em 4,18, tá? Então, essa relação, você guardando essa relação simples, uma caloria, 4,18 joules, você consegue tirar todas as outras, tá? Então, fica muito mais fácil. Aí, na última linha tem, né? Uma quilocaloria é igual a 4,18 quilojoules, tá? Então, é a unidade aí para transformação. E muitos exercícios pedem a conversão. Então, a gente tem que saber converter e tem que saber de cor, tá? Os exercícios, muitos deles, como eu já disse, não dão a transformação. Tudo bem? Posso tirar? Depois eu coloco a apresentação, tá? Agora, onde que a gente conhece, turma, no nosso dia a dia, antes que a gente comece a falar de reação química, né? Onde que a gente conhece mais essa noção de energia nas substâncias e nas reações químicas, né? Quando você vai lá no McDonald's e você compra um Big Mac, né? Quando você está comendo lá aquele seu Big Mac, você está fazendo uma reação química, né? A reação química começa aqui na boca, né? A saliva, né? Tem uma enzima, ela já começa a agir, né, sobre aquele Big Mac, depois você vai engolir, quando chegar lá no seu estômago, né, você tem ácido clorídrico, tudo que vai agir sobre esse Big Mac, então você tem lá uma profusão de reações químicas. Essas reações químicas vão fazer o que com o Big Mac? Ele vai liberar energia, tá? E essa energia a gente vai pegar para nós. Então, quando a gente se alimenta, o nosso corpo faz o quê? Ele faz reações químicas com os alimentos, quebram as ligações dos alimentos e libera energia para nós. Quais são os alimentos mais energéticos, né? Geralmente são os mais gostosos, né? São os carboidratos, né? Então, as gorduras, né? Então, tudo isso aí ele é bem calórico, né? Então, ele tem uma quantidade de energia maior,
tá? O problema não é a gente se alimentar, né, desses alimentos calóricos. O problema é se a gente se alimentar do excesso de alimentos calóricos, né? Então, vocês têm alguns exemplos aí na apostilinha de vocês, né? Mas eu coloquei mais alguns aqui, né? Porque é o seguinte, quando a gente se alimenta, turma, você, por exemplo, que já acabou de almoçar, então você tem lá, você teve no seu almoço praticamente todos esses grupos aqui. Então, no seu almoço tinha carboidrato, que a gente chama de hidrato de carbono também, tinha proteína, tá certo? Relacionada às carnes, as gorduras, né? Óleo vegetal ou óleo animal, né? No caso, uma gordurinha de uma carne, né? As vitaminas, né? Presente em frutas, legumes, verduras, minerais, né? Presente também em vegetais no geral, e água, tá? Presente também nos vegetais. Então, quando a gente se alimenta, a gente está absorvendo tudo isso, e a gente está quebrando essas ligações e absorvendo essa energia, tá? Principalmente desses grupos alimentares aí, né? E aí, a gente chega naquelas tabelas, né, que os nutricionistas dão pra gente, né? Então, por exemplo, quem tá de dieta, às vezes a pessoa, ela é um esportista, né, tem que seguir uma rotina mais controlada de alimentação, né? Ou uma pessoa assim que, como eu, adoro comer um pouco a mais, né? Então, às vezes, a gente tem que ter uma tabelinha dessa de referência, né? Então, essas tabelas, o que elas mostram, né? Tem por grama do alimento, tá? Então, por exemplo, a cerveja tem 0,3 quilocalorias por grama, né? O leite tem 0,7 quilocalorias por grama. Você fala, nosso leite é mais energético que a cerveja? É, porque o leite tem proteína, o leite tem um monte de substâncias que são benéficas para a gente, né? O leite puro, né? Não é esse leite de caixinha aguado. Então, o leite puro, o leite de vaca mesmo, tem essa quantidade de energia. Aí você vai andando por essa tabela, né? Peixe e carne branca, 0,8 quilocalorias. Aí você pega a carne de porco, lá na outra coluna lá embaixo, tem 5,8 quilocalorias, né? Então, veja, às vezes, dependendo do tipo de carne que você come, né, ou o tipo de cereal, né, então você tem um aumento ou uma diminuição dessa quantidade de quilocalorias. Isso é devido a quê mesmo? A você se alimentar, o seu corpo quebrar as ligações químicas e você pegar aquela energia, tá? Então, você tem aí as variáveis, né, de energias contidas nos alimentos, beleza? E aí, olha, eu coloquei uns exemplos, né, mas assim, uma banana tem 105 calorias, aí um Big Mac tem 585 calorias, um pedaço de pizza tá aí no meio termo, né, 231 calorias, né? E por aí vai. Uma torta de abóbora lá em cima, né? 374 calorias. Aí você fala, eu vou ser bem frugal, né? Eu vou comer um maracujá que só tem 25 quilocalorias. Né? Quem que aguenta, né? Só comer um maracujá. Bom, enfim. Você tem aí essas variáveis que você pode combinar, né? Então você pode fazer uma combinação aí de alimentos para outros, tá? Não precisa comer só alimento pouco calórico, né? Mas a gente tem que cuidar muito bem da nossa alimentação. Mas, de uma certa forma, né? A gente, quando vai se alimentar, uma coisa que é importante é a gente olhar nos rótulos. Porque os rótulos, turma, eles têm a quantidade calórica dos alimentos, né? Então, por exemplo, aí tem um leitinho, né? Então, não é o leitinho do seriado lá do The Boys. Esse é o leitinho aí que a gente toma de manhã, né? Então, esse leitinho aí, ele tem valor energético 70 quilocalorias ou 298 quilojoules, né? Aí tem uma outra informação nutricional aí do lado, né? Então, calorias, tem 94 quilocalorias, que dá 396 quilojoules. Então, veja, você tem uma variação de energia por cada alimento que a gente absorve, tá? Muito bem. Aí a gente pensa um pouco, né? Apesar de ser muito bom, quando a gente vai lá no McDonald's ou no Burger King, né? A gente pensa um pouco quando a gente vai atacar um combo, né? Porque às vezes você vai pegar um Big Mac que tem mais de 500 quilocalorias, né? E aí depois você vai chegar
e vai combinar com batata frita, com refrigerante, com uma tortinha de maçã, e quando você vê, você já passou da quantidade calórica que você tem que absorver por dia, que está em torno de 2.500 no máximo, né? E a gente tem uma tendência de comer muito mais do que isso, né? Se você for no McDonald's 2 vezes ao dia, você quase que duplica a sua quantidade de energia a mais. Ah, mas aí eu gasto energia. E se você não gastar? Aí ela se acumula, né? Esse é o problema. Então, aqui tem uma tabelinha, né, de calorias aí das refeições do McDonald's, né? Então, eu não estou falando mal, não. Eu gosto do McDonald's, eu vou de vez em quando, mas eu sempre faço umas continhas, né? Quando eu vou, por conta desse monte de delícia que tem lá e que tem uma quantidade calórica muito alta, né? Então, você vai combinar o Big Taste com uma Fanta 700 ml, né? E com umas fritas grandes, e depois vai comer lá um McFlurry MM, que é uma delícia, você vai passar de 2.000 quilocalorias, né? Nossa, eu não posso nem pensar de comer isso. Se eu comer um sanduíche desse, né, um combo desse, eu não posso nem tomar água depois, porque eu não posso me alimentar de mais nada, né? Enfim. Então, olha, as refeições por dia, né? Então, está em torno de 2.500 calorias. Alguns falam 2.500 quilocalorias, como a gente viu agora há pouco, 2.500 calorias, varia, né? Mas, em média, 2.500 calorias. Existe muita confusão entre essas tabelas, mas, em geral, 1.500 calorias, tá? Então, se você faz 3 refeições por dia, que dá 2.500 calorias, beleza, café da manhã, almoço e jantar, né? Aí, ou então, se você gosta de comer picadinho, então você vai dividindo aí, desde que complete 2.500 calorias, tá? Essa seria a alimentação mais saudável aí, né? Então, olha, existem aí os cálculos, né? O cálculo metabólico, né? Da quantidade de energia que a gente absorve na alimentação, conjugando, né, com a nossa idade, com a nossa altura, com o nosso peso. Então, isso é ponderável, né? Então, eu tenho uma quantidade de caloria que eu posso absorver, a Agatha tem outro, o Gustavo tem outro, né? A Emily tem outra. Cada um tem uma quantidade específica. Não dá para tirar uma média, né? É muito relativo. Eu, inclusive, estou preparando uma atividade que eu vou mandar para você, calórico de cada um, de acordo com o peso, altura e idade, né? Que dá para a gente fazer isso, né? Mas não é sem nenhuma neura, né? A gente faz isso só para a gente poder aprender a calcular. Na verdade, o que a gente tem que se preocupar é com a qualidade do que a gente alimenta, né? Do que a gente se alimenta. Bom, para vocês terem uma ideia, essas tabelas, né, nutricionais, elas não são só para a gente, né? Então, vocês têm tabelas nutricionais para animais, né? Eu conheço veterinários que fazem tabelas nutricionais no zoológico, por exemplo, né? Ou em pets, né? Conheci uma nutricionista que ela fazia composição nutricional só para crianças, né? Crianças pequenininhas lá de uma creche. Tem gente que faz só para gente de idade, né? Então, essa composição nutricional é muito importante e por isso essa carreira de nutricionista, né, que muita gente não valoriza, mas é uma carreira extremamente importante hoje em dia, né? Eu acho uma carreira muito bonita. Se alguém tiver algum interesse aí, é uma carreira muito legal, né? Porque você pode trabalhar em diversas frentes aí as composições nutricionais, tá? E aí, pessoal, a gente chega nessa tabelinha que vocês têm na apostila de vocês, na página 225, né? Essa tabela, ela tem o valor energético aproximado de alguns elementos comuns. Então, eu coloquei aí ao longo da apresentação, mas nós vamos nos basear nessa tabela aqui para fazer os exercícios, tá? Então, o que ele coloca aí? A quantidade de energia por cada grama de alimento, né? Ah, mas eu não como 1 grama. Claro que não, mas aí você multiplica pela quantidade. Você já viu, muita gente pesa a comida, né? Porque a pessoa calcula. Eu não estou falando de restaurante por quilo, né? Estou falando de pessoas que têm uma balancinha lá em casa e pesam. Eu nunca fiz isso, mas tem gente que segue regime, né? E pesa direitinho a quantidade, calcula a quantidade de calorias, né? Então, por grama. Então, você tem cada grama de vegetal verde, 1 kJ.
Cada grama de cerveja, 1,3 joules e assim por diante, tá? Frutas cítricas, né? Então, laranja, limão, né? Tudo que vai aí. Então, 1,5 quilojoules. O leite integral, né? 2,2 quilojoules. Iogurte, 3 quilojoules. Aí começa já o que é bom, né? Frango grelhado, 6. Pão, 10. Sorvete, 11. Bife grelhado, 14, né? E aí por aí vai, tá? Então, a gente vai fazer os exercícios agora utilizando essa quantidade de energia por grama. Agora, quando você come, né, você enfia o pé na jaca lá, aí você tem que gastar um pouco daquela energia para não ficar sobrando no nosso corpo. Aí, o que você tem que fazer? Um exercício físico, né? Quando a gente é mais novo, a gente tem um metabolismo mais acelerado. Então, isso às vezes nem é tanto necessário, mas à medida que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente tem que fazer esses exercícios, senão a quantidade que acumula vai aumentando, né? Então, como é que a gente faz? Existe, turma, tabelas, né, de atividades físicas por quantidade de energia que você pode gastar por hora. Então, essa segunda tabela que você tem aí, ó, energia aproximada consumida em atividades. Então, uma pessoa que faz 1 hora de caminhada, ela vai queimar 1.100 quilojoules, né? Mas fazer 1 hora de caminhada sem comer nada, né? Não é que nem aquela 1 hora de caminhada que você vai chupando sorvete, vai comendo pipoca no meio do caminho, aí não adianta. Então, 1 hora de caminhada, 1.100 quilojoules. Se você jogar voleibol por 1 hora, né? Jogar vôlei, 1.400 quilojoules. Tênis, 1.900 quilojoules por hora. Quem for jogar futebol, 2.200 quilojoules. 2.200 quilojoules por hora. E o melhor é a corrida, tá? Corrida, 2.600 quilojoules por hora, tá? Vê que é uma quantidade, né, boa de energia que você consegue gastar, tá? É assim que a gente faz o balanço do que a gente come, né, do que a gente absorve de energia, do que a gente pode descartar. Beleza?